Uma das questões de natureza política que tem sido levantada é o embate entre presidente e governadores, mas também, em alguns casos de alguns estados, entre governadores e prefeitos em relação à adoção de medidas de isolamento social, de fechamento, de bloqueio e da natureza dessas medidas e da radicalidade dessas medidas que estão sendo tomadas pelos entes federativos, por prefeituras, por estados, independentemente, inclusive, das orientações a nível federal. Isso tem sido muito explorado politicamente, mas há um aspecto nessa questão que é muito importante levantar também. Esse embate, esse conflito, essa crise, está colocando a nu o nosso modelo federativo. A princípio, a Constituição brasileira de 88 definiu que somos uma federação aonde municípios, estados e União têm autonomia. Essa federação definiu, portanto, em alguns casos, o que é competência do município, o que é competência do estado, o que é competência da União. Por exemplo, no caso de coleta de impostos, quem coleta que imposto vai para quem. Mas, em muitas áreas, como é a área da saúde, o que a Constituição definiu, que essa é uma competência comum entre municípios, estado e União. Ou seja, os três têm responsabilidade em relação a essa questão. O Sistema Único de Saúde procurou estruturar um sistema de cooperação dessas três instâncias em relação à saúde. Mas a extensão do sistema de saúde acaba sendo na gestão dos equipamentos de saúde, nas políticas gerais de saúde. Mas numa pandemia como essa, há muitas outras questões que vão além do estrito sistema de saúde e que têm provocado enormes embates. Só para se ter uma ideia, há mais de 2.000 municípios que adotaram medidas específicas de isolamento que puderam, inclusive no caso de vários municípios, incluir bloqueios de entrada e saída. Isso já foi um embate político na medida em que houve um decreto presidencial proibindo esses bloqueios que foi derrubado pelo Supremo. O Supremo também derrubou a possibilidade de se impedir que os municípios e estados adotassem autonomamente medidas de bloqueio. E os embates não são apenas entre governadores e o presidente. Há embates internamente dentro dos próprios estados. Por exemplo, vários municípios decretaram estado de calamidade pública, o que precisaria ser, em princípio, aprovado também pelas assembleias legislativas, e nem todas as assembleias legislativas imediatamente referendaram essas atitudes tomadas pelo município. Na verdade, o que essa questão está colocando absolutamente a nu é uma total inexistência do desenvolvimento do nosso pacto federativo em termos de quais são efetivamente as possibilidades de cooperação e também quais são as instâncias políticas em que essas cooperações podem se dar. Há um projeto de lei que começa a tramitar no Congresso, criando uma instância composta por governadores e prefeitos das capitais, junto com o ministro da Saúde e o presidente, para tomar decisões em relação a pandemias como essa, mas isso, seria apenas, um paliativo e uma atitude emergencial. Na prática, estamos chamando de municípios, entes da federação com muitas capacidades muito diferentes de fazer essa gestão. Não desenvolvemos, de fato, os mecanismos de cooperação e este tema é uma oportunidade nesse momento para pensarmos em avançar nesse campo. Historicamente, os municípios, especialmente os pequenos municípios, estabeleceram uma relação de total dependência e de intermediação política em relação
as suas ações autônomas. Alguns desses pequenos municípios, neste momento, tomaram medidas absolutamente valentes e autônomas, exercendo o seu direito de fazer a gestão do seu território. Essa atitude, porém, não foi uma atitude tomada pelo conjunto de municípios. Isso significa um tema, uma agenda que está absolutamente colocada agora para nós em tempos de pós-pandemia, não apenas para enfrentar uma situação específica, mas para desenvolver um sistema que se anunciou autônomo e cooperativo e não conseguiu, de fato, construir uma estrutura política institucional que o sustentasse.